והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח Elohim מרחפת על פני המים. Diz o Gênesis 1, verso 2, E a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face das profundezas. E o Espírito ou o vento de Deus pairava sobre as águas. Tente desenhar uma imagem em sua imaginação desta cena. É um mundo de água, não é verdade? Escuridão sobre as profundezas, águas profundas, provavelmente. E temos ainda esse vento, ou esse Espírito de Deus que está pairando, al pnei hamaim, sobre a superfície das águas. E é claro que isso tudo é muito caótico, é o que a Torá chama de tohu vavohu, e então existem ondas quebrando por toda parte, não é mesmo? Quero dizer, isso não lembra você da Parashat Noach? Não parece isso uma grande inundação? Acho que sim. É quase como se estivéssemos avançando rapidamente para a Parashat Noach. A primeira história da Torá, a história da criação, poderia estar de alguma forma ligada ou vinculada à história do dilúvio? Poderia ser. Vamos ver então se podemos explorar isso de alguma forma um pouco mais. Voltemos à história primordial da criação. Como mencionado antes, uma das coisas que ouvimos no primeiro dia da criação é que Ruach Elohim merachefet al pnei hamaim, o Espírito, um vento de Deus, literalmente, pairava sobre as águas. Então pare aí e pergunte a si mesmo, será que há algo assim na história do dilúvio da Parashat Noach? Curiosamente sim, existe. No início do capítulo 8 do livro do Gênesis, ouvimos falar da recuperação do mundo pós-diluviano. E veja, aquele vento da parte de Deus está de volta. Nós lemos em Gênesis 8, verso 1, que Deus se lembrou de Noach e fez soprar um vento sobre as águas. E aí está. Nas histórias da criação e do dilúvio, há esse vento de Deus, ou da parte de Deus. E em ambos os casos, esse vento está sobre as águas. É um tanto intrigante. Esses paralelos continuam. Vamos considerar o segundo dia da criação agora. De volta a este mundo primordial, no segundo dia temos outra cena que também é um pouco difícil de visualizar. E Deus fez o firmamento e fez divisão entre as águas que estavam abaixo do firmamento e as águas que estavam acima do firmamento. Vayaz Elohim et arakia, vayavdel bein hamayim asher mitachat larakia, uvein hamayim asher me'al larakia. Eu sei que é meio difícil de imaginar, porque, você sabe, águas acima do céu, o que será realmente? Mas segure esse pensamento e avance rapidamente para Parashat Noach. À medida que o mundo se recupera do dilúvio, no capítulo 8, nós ouvimos algo curioso, semelhante a estas duas fontes de água. Em outras palavras, de que forma principal Deus criou o dilúvio? Parece que o que ele realmente fez foi mover duas fontes de água. É evidente, havia a chuva que vinha das nuvens, das águas superiores, mas havia também as águas mais baixas, havia água nas profundezas da terra. E quando você junta estas duas fontes de água, inunda tudo ao redor. Então, o que Deus fez para impedir o dilúvio? Basicamente, ele teve que fazer com que o fluxo de água de cada fonte voltasse para o local de onde veio. A água da chuva, que precisa voltar para as nuvens, a água das profundezas, que volta para baixo da terra. Então, mais uma vez, temos aqui água acima e água abaixo, no relato do dilúvio. E depois do dilúvio, à medida que o mundo se recupera, temos apenas uma faixa azul de céu. Assim como na criação, o céu está mais uma vez se dividindo entre as águas superiores e inferiores. Ok, então o que temos aqui? Temos ecos do primeiro e do segundo dia da criação. E o que acontece no terceiro dia da criação? A água recua e a terra seca aparece. Então você já sabe, é exatamente o que acontece a seguir na história de Noach.
a água também recua e a terra seca aparece. E depois disso, o que ocorre na narrativa de Noé? Bem, Noé está na arca e ele tem consigo uma pomba. Ele a envia e ela volta com um ramo de oliveira recém-arrancado. O que esse ramo diz a Noé que ele não sabia antes? Diz a ele que a vegetação, principalmente as árvores, estão de volta ao mundo. Agora volte para a história da criação. Após o aparecimento da terra seca, as árvores começam a aparecer no mundo. Ok? Vamos avançar para Noé novamente. Em Gênesis 8:6, nós o vemos abrindo a janela da arca, e assim podemos então imaginar que ele tenha tido a oportunidade de ver novamente os astros pela primeira vez, depois de muito tempo, depois de entrar na arca. Bem-vindo ao quarto dia da criação e ao surgimento dos astros. Depois ele via um corvo e, na sequência, uma pomba que, após o segundo voo, não mais retorna. Isso representa a criação e a permanência dos pássaros no quinto dia. Mas o que acontece na história de Noé depois dos pássaros? Bem, Deus diz a Noé para abrir a arca e soltar todos os animais e também os humanos. Isso lembra de alguma coisa na criação? Bom, pense no sexto dia, o dia em que os animais e a humanidade foram criados e começam a surgir para habitar a terra. É realmente notável, não é? Realmente parece que existe uma correspondência entre o mundo após o dilúvio e o mundo da criação. Não parece coincidência, mas o que exatamente esses paralelos significam? Qual é o sentido deles? Então aqui está uma maneira de entender tudo isso. A história da criação está sendo espelhada pela história do mundo pós-diluviano. Por quê, você perguntaria? A resposta pode ser apenas: a Torá quer que entendamos que após o dilúvio é como se o mundo estivesse sendo criado novamente. Em outras palavras, o processo de criação está sendo espelhado pelo processo de reconstrução do que poderíamos chamar de recriação. A recriação do mundo após o dilúvio. Eu quero ponderar uma última coisa com você, sobre essa ideia de que Deus estava recriando o mundo após o dilúvio. Vamos parar e pensar por que isso importa tanto. É importante porque realmente muda de maneira sutil todo o nosso entendimento de por que Deus trouxe o dilúvio, afinal. Experimente parar uma pessoa comum na rua e faça-lhe a seguinte pergunta. De acordo com a Bíblia, por que você acha que Deus trouxe o grande dilúvio? A maioria das pessoas provavelmente dirá: bem, a humanidade se tornou muito má, as pessoas se tornaram muito ruins e então Deus decidiu puni-las. E assim veio o dilúvio. Mas pare para pensar um pouco comigo. Parece que aqui a Torá está nos dizendo uma outra coisa. Parece que o objetivo do dilúvio não era realmente destruir as pessoas, e sim destruir o mundo, o nosso meio ambiente como um todo. Se o objetivo fosse apenas destruir as pessoas, Deus não precisaria de tamanha empreitada. Tudo o que ele precisaria fazer seria repovoar o mundo existente. Aqui a Torá está lhe dizendo que foi a terra que foi destruída. Esse foi o principal objetivo do dilúvio. O desaparecimento da humanidade foi quase acidental, por mais estranho que possa parecer. Bom, eu sei que isso parece um tanto quanto louco, mas a verdade é que você vê isso ao observar atentamente as palavras hebraicas que descrevem a decisão de Deus de trazer o dilúvio. Vatishachet haaretz lifnei Elohim, vatimalei haaretz hamas. A terra estava corrompida diante de Deus, a terra estava cheia de violência. Vayar Elohim et haaretz, vehinei nishchata. E Deus olhou para a terra e viu que ela estava arruinada. Que hishchit kol basar et darko al haaretz, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Veja quantas vezes a palavra terra aparece nesses versos. As pessoas encheram a terra de violência e, de alguma forma, esse mal corrompe a própria terra. Em outras palavras, Deus teve que se livrar do mundo antigo. Ele foi arruinado e criar um novo. E enquanto ele estava renovando, você sabe, como se a casa estivesse em reforma, não havia mais lugar para o homem habitar. Não é tanto que eles foram punidos, mas nem todos mereciam ser salvos.
Alguns serão então colocados num grande barco e mantidos vivos até a conclusão da reforma. Mas até então, veja, não há lugar para se viver. O mundo precisava ser reparado. O mundo não pode ser habitado enquanto está ruindo em decadência e corrupção. Uma das perguntas tentadoras que nos restam é a seguinte: se após o dilúvio Deus está de fato recriando o mundo, ele está criando o mesmo mundo novamente ou está projetando um mundo, digamos, diferente? Simcha Baer certa vez disse que quando começou a chover e as águas do dilúvio começaram a subir, Deus fechou a porta da arca. Nas palavras do texto, Vaisgor Hashem ba'ado. Mas quando o dilúvio terminou, foi Noah quem abriu as portas da arca. Deus fechou as portas em seu próprio mundo, sugeriu Simcha, e quando acabou, Noah abriu as portas em um novo mundo, em seu próprio mundo. Considere o papel do homem no novo mundo. Não é interessante que Hashem tenha dito que desde então os animais teriam temor e pavor do homem? Leia lá no Gênesis 9, verso 2. E não só isso. Foi repetida aqui a mesma ideia de Gênesis 1, 26 a 28, onde o homem deveria dominar a criação. A partir de Noah, os animais não seriam apenas dominados, mas teriam também pavor do homem, indicando que esse domínio seria frágil e imposto pelo medo. O domínio que o homem deveria exercer antes seria pela imagem de Deus nele, mas depois do dilúvio, o domínio seria imposto pelo pavor e pelo medo. E o medo é um dominador frágil, instável e perigoso. Podemos facilmente criar desarmonia e desequilíbrio quando impomos domínio pelo medo. Deus prometeu nunca mais destruir esse novo mundo. E por quê? Talvez seja porque Ele deu as chaves desse mundo para nós. Passou então a ser o nosso mundo agora. Deus prometeu que Ele nunca mais destruiria este mundo. Mas nunca disse que nós não poderíamos fazê-lo. É o nosso mundo agora. Se nós iremos preservá-lo ou arruiná-lo, só depende de nós. E como sempre, a nossa mensagem final: se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Se ainda não é inscrito, inscreva-se já e ative as notificações. No canal Monoteísmo Racionalista, teremos sempre estudos da Torá, da Parashá, vídeos sobre temas polêmicos e também muito conhecimento da língua hebraica. Fique conosco e até o próximo vídeo.